Quando tentamos descrever a morte, é fato que as palavras nos fogem e o sentimento de tristeza e angústia toma conta de nossos corações. Lembro-me como se fosse agora do dia em que o vi pela primeira vez. Um homem simples, humilde, com o semblante mais sereno que eu já havia visto. Você já pensou em como seria ver a crucificação de perto? Eu vi, e vou te contar agora. Já se inscreve no canal e comenta aqui de onde está ouvindo. A partir de sua chegada, recebíamos diariamente notícias e denúncias sobre seus milagres realizados e suas declarações que desafiavam e contrariavam o Sinédrio. Membros da Suprema Corte buscavam incessantemente motivos para o punirem, e quanto mais notavam a influência daquele homem, mais se enfureciam contra ele. Certo dia, quis conhecê-lo pessoalmente e observar de perto seus atos que eram capazes de enfurecer alguns e regozijar outros. Comecei a segui-lo e não pude deixar de notar a transformação que ele gerava nas pessoas que tinham um encontro verdadeiro com ele. Ouvir suas palavras era como um refrigério para minha alma. Presenciar seus milagres era entusiasmante. Era impossível não sentir o céu preenchendo cada lacuna da minha alma. Um dia, após receber seu olhar de amor tão penetrante e intenso, tornei-me seu discípulo secretamente. Pois, apesar de todo o encorajamento que suas palavras me passavam, minha natureza ainda sentia medo e receio, visto que possuía um significativo cargo no Sinédrio. Conforme ele falava sobre o sacrifício do Filho do Homem em suas asserções, simultaneamente eu podia perceber a fúria crescente do Sinédrio e sua avidez para conter. Sempre me declarei contra as decisões de puni-lo, mas a maioria esmagadora dos membros da Suprema Corte estava decidida. Então, em uma manhã que parecia ser de um dia comum no cotidiano, recebi a notícia de que ele havia sido preso e levado diante de Pilatos. Comecei a caminhar guiado pelo som ensurdecedor de uma multidão agitada e enraivecida, que aguardava ansiosamente por um castigo bárbaro para aquele homem. Mas um pequeno ponto de esperança se acendeu em minha alma quando ouvi Pilatos dizer que não havia crime para condenar. Porém, este ponto logo se apagou quando a multidão começou cada vez mais a gritar e gerar tumulto. Foi quando Pilatos, tomado de tristeza, imagino, lavou suas mãos perante o povo e declarou não ser responsável por aquele sangue. Deixou nas mãos dos judeus a decisão que definiria o destino daquele homem. Ele foi posto ao lado de um integrante de um grupo rebelde, que havia cometido o assassinato para que a multidão escolhesse qual deles merecia a liberdade. Hoje, percebo que tudo fazia parte de um plano muito maior do que todos nós, mas naquele momento, quando ouvia a multidão, tomada de raiva e ingratidão, gritando: "Solte Barrabás!", minhas pernas estremeceram. Pude sentir minha boca secar ao mesmo tempo em que minhas mãos começavam a suar. Foi decidido pelo povo: crucificariam o Filho de Deus. A partir daquele momento, deveriam apenas iniciar o processo de crucificação, como era com os outros condenados. Porém, iniciou-se um momento de zombaria e escárnio com o Mestre. Observei com tamanha dor e lamento, palavras que não expressam nem metade de como realmente eu estava me sentindo. Vi a coroa de espinhos ser colocada em sua cabeça e perfurar sua pele. Vi seu suor se misturando com sangue e escorrendo pelo seu rosto. Vi colocarem uma capa e zombarem do Filho de Deus. Bateram em sua cabeça, cuspiram nele. Fizeram-no carregar um peso que não era para ele. Rasgaram suas vestes. Ele caminhou ouvindo a multidão escarnecer e zombar dele e não disse sequer uma palavra. Apenas gemidos de dor se ouvia vindo dele. O pregaram em uma cruz, a forma de punição mais bárbara e cruel já existente, ao lado de 2 ladrões. Eu mal conseguia tirar meus olhos dele. Mesmo com a visão embaçada por causa das lágrimas que me tomaram, eu queria olhar para ele, esperando que algo sobrenatural acontecesse que o tirasse de lá. Ao redor, haviam pessoas aguardando ansiosamente por seu último suspiro. E,
pessoas tomadas por angústia e tristeza que mal conseguiam se manter em pé. Soldados que riam e o mandavam descer de lá, até que de repente senti um calafrio, uma sensação de tremor, quase palpável. Olhei para ele, e havia caído seu rosto, olhos fechados. Seu peito não mais se movia para indicar respiração, mesmo que fraca. Ele havia entregado seu espírito. Neste instante, algo sobrenatural aconteceu. Era perto do meio-dia, e a escuridão tomou a terra, a qual também tremeu, como em um terremoto. Soldados caíram de joelhos, reconhecendo que ele realmente era justo e não um homem qualquer. Pessoas foram pouco a pouco se retirando, e eu, ainda de joelhos olhando para ele, sofria e chorava, de forma que quase sentia o amargor da morte em minha boca. Por anteceder a Páscoa, não deixariam os corpos na cruz. Então me dirigi a Pilatos e pedi para retirar o corpo de Jesus do madeiro. Sabia que ele não tinha onde ser sepultado. Eu, todavia, possuía um sepulcro novo que havia comprado e decidi ceder a ele, como forma de honrar, Elió e respeitar. Pilatos concedeu a permissão. Então fui acompanhado de Nicodemos, que também admirava Jesus em secreto. Ao tocar o seu corpo, senti algo estremecedor que nunca havia sentido antes. Retirei a coroa de sua cabeça, e ainda sujo por seu sangue, o enrolei em lençóis de linho. O tomei em meus braços. Memorizei cada mínimo detalhe de seu rosto, com os olhos fechados e semblante de dor, seu corpo, sem batimentos, coberto por sangue. Aquele homem não possuía pecado algum, ou sequer havia cometido algum crime. Ele era o Filho de Deus. Jamais deveria receber aquele tratamento. Um Deus que se fez homem, se entregou, sofreu e morreu por pessoas que o crucificaram. O silêncio que pairava era ensurdecedor. Só se ouvia o choro de algumas mulheres que nos seguiram até o sepulcro. Coloquei com muito cuidado seu corpo e me retirei ainda tomado por imensa angústia. A guarda de Pilatos se colocou à frente do sepulcro para vigiá-lo dia e noite, a fim de que os discípulos não retirassem o corpo de lá. Passei voltando novamente pelo local da crucificação, podendo notar as gotas de sangue pelo chão e a marca da cruz, louco de dor e forte aflição. 3 dias se passaram e um vazio incalculável tomara conta da minha alma. Quando com muita dificuldade eu pegava no sono, sonhava com aquele momento de dor e lamento. Como seria agora sem o Mestre? Como deveria estar a mente de Pilatos? E os discípulos? Continuarão o legado de Jesus? Quando, de repente, passei por uma mulher que me parecia familiar. Era a mesma que havia se sentado em frente ao sepulcro assim que deixei o corpo de Jesus. No dia da crucificação, ela mal encontrava fôlego entre seus soluços e lágrimas de dor. Mas essa mulher agora estava radiante, indo com muita pressa e euforia, sentido contrário ao meu, o que me fez imediatamente mudar meu percurso e segui lá. Me escondi atrás de uma coluna para ouvir o que ela iria dizer aos discípulos, e quando ouvi suas palavras, minhas pernas não conseguiram sustentar o meu corpo. Então recaí ao chão e o louvei. Ele estava vivo, havia ressuscitado, assim como a profecia nos indicara. Com o passar dos dias, mais e mais pessoas comentavam sobre sua ressurreição, inclusive 2 homens que chegaram a caminhar e cear com ele. O meu mestre estava vivo. A morte não pôde impedir aquele que mostrou-se diversas vezes ser o dono da vida. Eu então só pude declarar publicamente para todos que pudessem ouvir as coisas que haviam acontecido, e tornei-me um seguidor fiel e propagador da sua palavra até o fim dos meus dias. Louvado seja Deus,